João capítulo 4, ele narra, João está aqui narrando, nesse capítulo 4, um episódio muito poderoso do ministério de Jesus, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu creio que se você tem alguns anos já de cristão, você já deve ter ouvido, já lido esse texto, ouvido, ou talvez assistido, né, em alguma série, algum filme, esse episódio poderoso, quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço, e ali acontece algo extraordinário. A gente pode extrair muitas lições aqui desse capítulo 4, riquíssimo, tantas coisas do diálogo de Jesus com essa mulher, as coisas que Jesus ministra ao coração dela. A gente pode extrair tantas coisas preciosas aqui desse encontro. Porém, existe aqui algumas lições muito poderosas sobre a obra missionária, sobre a obra de Deus, sobre a obra missionária de Deus, sobre a obra de evangelização. E nessa noite que a gente está lançando, né, essa nossa campanha de missões, que nós estamos lançando esse desafio da nossa oferta anual de missões, eu quero refletir com os irmãos e ser ministrado nesse texto, especificamente sobre esse tema, sobre missões, sobre a obra de evangelização, sobre o compromisso que Jesus teve com missões e evangelização, e o compromisso que nós como igreja precisamos ter. E a igreja, ela precisa entender que a obra missionária ela deve ser uma prioridade. Que a gente, como Igreja Batista Coinonia, tenha em mente isso. A obra missionária, a obra de evangelização precisa ser uma prioridade. Por quê, pastor? Porque assim a igreja cresceu e se expandiu no decorrer dos séculos. Por exemplo, essa igreja aqui, há anos atrás, há 20 e pouco, quase 30 anos atrás, começou a partir de uma obra de evangelização. Irmãos da Igreja Batista em Maruim, ainda naquele contexto, pastoreada pelo pastor João, irmãos vieram fazer evangelismo, vinham de Maruim fazer evangelismo aqui. E ali foi evangelizando, ganhando pessoas, começou numa garagem, e ali foi se expandindo, e as coisas foram acontecendo. E aqui se transformou em uma obra missionária da Igreja Batista em Maruim. Essa obra missionária amadureceu e nasceu aqui, nessa cidade, uma igreja. A Igreja Batista em Santo Amaro. Né? Depois essa igreja teve um tempo que ela se chamou Igreja Batista da Graça, em Santo Amaro, o tempo que a Igreja Batista da Graça adotou essa igreja, e depois na emancipação, quando a gente emancipou de novo, Igreja Batista Coinonia. Então, se você foi alcançado, perceba, se você foi alcançado por Cristo através dessa igreja, você é fruto de uma obra missionária. Você é fruto de homens e mulheres que doaram tempo, talento, dons, recursos, para poder pregar o evangelho, para poder fazer a obra de Deus. E perceba, alcançou você. Eu nasci na fé na Igreja Batista da Graça. A Igreja Batista da Graça foi fruto de um trabalho de irmãos da Piba, um grupo de oração de irmãos da Piba. Estavam vivendo um avivamento espiritual nesse grupo de oração. E todo avivamento espiritual, irmãos, precisa culminar na obra missionária. Avivamento que não termina em missões, você questione a autenticidade desse avivamento. Porque o avivamento genuíno, ele vai acender no nosso coração um ardor pela obra de evangelização e pela obra missionária. Todo avivamento genuíno. E esse avivamento que esses irmãos viveram, culminou em um trabalho evangelístico na comunidade do Manuel Preto, que na verdade é o nome de uma rua, mas que a rua dá nome à comunidade, Manuel Preto, lá no bairro Industrial. E uma favela, naquele contexto, hoje está muito diferente lá, bem desenvolvido, mas naquele contexto uma grande favela, sem saneamento básico, com muita pobreza. E irmãos entraram na favela com trabalho de assistência social, colocando comida na mesa de quem não tinha o que comer, de reuniões, de culto nas portas, de evangelização. Essa obra missionária na década de 70
culminou em 1981 na organização da Igreja Batista do Calvário, que hoje é a Igreja Batista da Graça. Igreja essa que foi instrumento para me ganhar para Jesus. Perceba. Então, perceba como é importante a obra missionária. E a gente poderia contar aqui tantas histórias missionárias. Mas eu creio que não precisa. Por quê? Porque você é fruto de uma história missionária. Se você foi alcançado pelo Evangelho, foi porque alguém assumiu o compromisso de cumprir a missão da igreja, que é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então, existe uma frase de um grande pastor chamado John Smith. A frase diz assim: a missão da igreja é fazer missões. A missão da igreja é fazer missões. Então, a gente precisa entender que a missão da igreja não é promover comunhão. Nós vamos ter comunhão, sabe como? Vamos ter comunhão enquanto estamos fazendo a obra de evangelização, enquanto estamos fazendo a obra missionária, enquanto estamos pregando o evangelho, juntos fazendo isso, vamos comungar, vamos ter comunhão. Porque juntos, vamos andar juntos e vamos estar ali aprofundando. Então, a comunhão não é um fim em si mesma. A comunhão, e eu falo isso por quê? Porque tem muitas igrejas que estão tão comprometidas em fazer comunhão, que têm deixado de lado, não tem sobrado tempo para a obra missionária. Então, missões, irmãos, deve ser uma prioridade para toda a igreja de Cristo. E se nós, enquanto Igreja Batista Koinonia, somos igreja, somos parte do corpo de Cristo espalhado sobre a face da terra, nós também precisamos ter um compromisso com a obra missionária, com a causa missionária. Porque Deus continua vocacionando, levantando pessoas para serem enviadas para os campos, para serem enviadas para as nações, para serem enviadas para lugares que muitas vezes a maioria dos cristãos não querem entrar e não querem ir. E nós, como igreja, precisamos ter um compromisso profundo com isso. E Jesus, aqui nesse texto, ele vai trazer algumas lições muito poderosas sobre isso. E eu quero vir com você aqui, versículo 1, venha comigo. Diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região de quê? Samaria. Eu queria ler com você esse versículo 4, porque aqui está uma chave poderosa. Certo? Eu quero que você guarde o que está escrito aqui no versículo 4, porque nós só vamos entender algo que Jesus vai falar lá na frente se a gente entender isso aqui. O que é que está escrito no versículo 4? Veja, vamos no 3, vamos todos juntos no 3. 1, 2, 3. E era-lhe necessário passar da Samaria. Perceba, o que está acontecendo aqui? Veja. Jesus ele está saindo da Judeia e se dirigindo à Galileia. Se você pegar o mapa bíblico daquele tempo de Jesus, você vai ver que a Judeia está acima, ao norte de Israel, e a Galileia está ao sul de Israel. A Judeia é uma espécie de zona sul, apesar de estar no norte, mas era uma zona nobre, onde ficava a classe média alta, a elite, residia na Judeia. Já a Galileia eram os marginalizados, eram as favelas, eram os pobres, ficavam na Galileia. Jesus desenvolveu a maior parte do seu ministério na Galileia. Se você fizer um levantamento das cidades que Jesus percorreu, a maior parte do ministério de Jesus foi na Galileia, entre os marginalizados. Mas Jesus está na Judeia e precisa descer para a Galileia. Se você pegar o mapa, Samaria fica no meio do caminho. Meio do caminho. Mas veja, aí você diz assim, não, mas por que era necessário passar por Samaria? Porque de qualquer jeito ia passar por Samaria a caminho da Galileia. Mas perceba,
existia um fator cultural que fazia com que os judeus, ao percorrer aquele caminho da Judéia para a Galileia, não passassem por Samaria. Era uma rixa que existia, uma briga, uma rivalidade que existia entre os judeus e os samaritanos. Os judeus não se davam bem, e aqui é uma história muito longa, não vou contar essa história agora, mas eles não se davam bem, tinha uma rivalidade muito grande. E o que acontecia? Os judeus, eles evitavam, ao se dirigir da Judéia para a Galileia, eles contornavam a cidade de Samaria para não passar por dentro de Samaria. Então, o comum era fazer aquela viagem contornando Samaria para não passar por dentro de Samaria. Era o comum. E aí, Jesus vai dizer, olha, é necessário passar por Samaria. Mas por que era necessário? Nós vamos entender por que era necessário. Jesus, ele não faz o comum, ele não contorna, ele vai passar por dentro de Samaria. E aí, ao passar por dentro de Samaria, o versículo 5 vai dizer assim, assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dei-me um pouco de água, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Vamos ficar até aqui. Olha o que está acontecendo aqui. O texto está dizendo que é necessário Jesus passar. Por que é necessário? Porque existia uma obra que Deus queria fazer em Samaria. Por isso que Deus está dizendo, Jesus está dizendo, é necessário passar por Samaria. Por que é necessário? Porque existe uma obra que Deus queria fazer em Samaria. E a obra começa pela vida dessa mulher, que a Bíblia não diz o nome dela, samaritana não é o nome, é a origem dela, uma mulher samaritana porque era de Samaria. E a obra que Deus queria fazer em Samaria começaria por ela e iria se expandir para os demais da cidade. Mas há uma necessidade, Deus tem uma necessidade de fazer essa obra ali. E essa obra vai começar por essa mulher, e Jesus tem um encontro com essa mulher. E o encontro de Jesus com essa mulher, em Samaria, esse encontro, Jesus aqui, nós vamos aprender uma lição muito poderosa. Por quê? Porque Jesus está indo além das barreiras culturais. Para realizar a obra de Deus, a obra missionária, a obra de pregar o Evangelho, nós precisamos aprender com Jesus, e Jesus está nos ensinando a não parar diante das barreiras culturais. Existem duas barreiras culturais que Jesus está transpondo aqui. A primeira barreira era a rivalidade entre judeus e samaritanos. Culturalmente não se dava bem, não se dirigia. Um samaritano não se dirigia ao outro. E a segunda barreira cultural é a barreira do gênero, porque Jesus é homem e aquela mulher é mulher. Por isso que ela vai dizer aqui, como você, um homem judeu, olha o que diz, versículo de número 9. Olha o que diz. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, olha, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou o quê? Mulher e o quê? Samaritana. Olha as duas barreiras aqui. Ela era mulher e era samaritana. Culturalmente, Jesus não deveria se dirigir a ela. Jesus deveria ignorá-la. Porque Jesus era judeu e homem. Naquelas circunstâncias, em um poço, afastado, em um lugar isolado, um homem se dirigia a uma mulher, aquilo não existia na cultura.
E por isso que essa mulher, ela faz isso. Por que você, judeu, falando comigo, mulher samaritana? Jesus estava quebrando ali padrões culturais. Nós temos um ramo em missões, uma área em missões que chama de missões transculturais. É a obra missionária que leva o evangelho para povos de outras culturas. Por exemplo, como os indígenas. Os indígenas possuem sua cultura específica. Os quilombolas é outro povo que tem sua cultura específica. Os ciganos é outro povo que tem sua cultura específica. Os ribeirinhos da bacia do Amazonas é outro povo que tem as suas culturas específicas. E o Brasil é cheio de muitas culturas. O sertanejo. São muitas culturas. E perceba, a cultura não pode ser um empecilho para que a gente pregue o evangelho. Os muros que muitas vezes a cultura levanta não pode ser um empecilho para que a gente anuncie o evangelho de Jesus Cristo. Nós não devemos parar diante das culturas. Nós precisamos respeitar, sim, as culturas, mas nós precisamos, sim, por quê? Porque há uma necessidade no coração de Deus. Olha o que foi dito, é necessário passar por Samaria. Há uma necessidade no coração de Deus de realizar a sua obra entre povos de toda raça, língua e nação. Há uma necessidade no coração de Deus de se fazer conhecido para todas as culturas. Ninguém pode ser excluído, ninguém pode ser colocado de lado. E Jesus está nos ensinando isso aqui. Todos precisam ouvir a pregação do Evangelho. Todos precisam. A igreja dos nossos dias tem levantado uma barreira, um muro cultural entre nós e a comunidade LGBT. Por quê? Porque a igreja, ao invés de amar, de acolher, a igreja está rivalizando com esse público. E tem criado um distanciamento, criando assim um obstáculo tremendo para que a verdadeira igreja de Jesus consiga lançar a semente do evangelho no coração dessas pessoas. E nós não podemos entrar nessa linha de rivalizar, porque se a gente trata o outro como rival, o rival deve ser eliminado. Nós não podemos tratar nem essa comunidade, nenhuma outra, rivalizando. Porque o mandamento é amar. O mandamento é lavar os pés. O mandamento é abrir a boca e ser fonte para a vida dessas pessoas. O mandamento é a gente comunicar o evangelho que transforma, que chama o pecador ao arrependimento. O evangelho que transforma e restaura não somente a comunidade LGBT, mas transforma o homem, o ser humano. O evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê em Jesus. Então Jesus vai para além e transpõe a barreira cultural. Mas existe algo, nós vamos dar um salto agora, porque o tempo não espera, a gente ainda tem ceia, testemunho, tem muita coisa boa para acontecer hoje, nesse culto. E nós vamos dar um salto, porque nós vamos aprender uma outra lição com Jesus, a partir do versículo 15. Jesus entra em um diálogo com a mulher, Jesus usa um elemento do cotidiano, que é a água, para poder comunicar o evangelho àquela mulher. E aí chega no versículo 15, o verso 15 diz assim: a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem, não é seu marido. O que você disse é o quê? É verdade. 19. A mulher, então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Perceba, Jesus usa um elemento do cotidiano. Jesus está usando um elemento do cotidiano. Qual é o elemento do cotidiano que Jesus está usando? A água. Aquela mulher foi com os seus cântaros, com as suas vasilhas, retirar a água do poço. E Jesus usa esse elemento para comunicar o evangelho àquela mulher.
Nós vamos ver isso, Jesus fazendo isso em outras ocasiões. Nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo isso. Você já leu a passagem que Paulo chega numa cidade e ele encontra um altar naquela cidade e estava escrito assim, ao Deus desconhecido. O altar estava vazio e estava escrito, ao Deus desconhecido. E a partir daquele altar vazio, com a escritura, ao Deus desconhecido, Paulo começa a falar. Paulo diz assim, olha, eu conheço esse Deus desconhecido, eu quero falar dele para vocês. Ele usa um elemento do cotidiano, da vida daquelas pessoas, para comunicar o evangelho. Isso nos deixa a lição como igreja, que às vezes a gente quer muitas vezes aprender as palavras certas para poder anunciar o evangelho, quando na verdade a gente pode compartilhar a palavra de Deus a partir de circunstâncias do cotidiano. Às vezes, para uma colega ou um colega do trabalho que está passando uma crise no casamento, e aí a pessoa abre o coração com você, e aí você ali pega uma palavra de sabedoria da Bíblia, pega ali um conselho sábio que a Sagrada Escritura dá e diz assim, olha, a Bíblia diz que a gente deve fazer isso, a Bíblia diz que devemos fazer assim. Ou seja, você pegou um elemento do cotidiano e já está pregando a palavra de Deus para aquela pessoa. Porque a obra missionária, a obra de evangelização, ela não se faz somente com aqueles que estão indo para lugares distantes. A obra missionária e a obra de evangelização é feita por aqueles que permanecem nas suas igrejas locais, pregando no seu bairro, na sua cidade. E pregando principalmente para pessoas que estão aparecendo no nosso caminho, que vão surgir no nosso caminho, assim como Jesus está se dirigindo de uma região para outra, e no caminho ele encontra com aquela mulher, e no caminho, no encontro com aquela mulher, ele anuncia o evangelho a partir de um elemento do cotidiano. Jesus começa a falar da água. Ele usou a ocasião da água, elemento mineral, para falar da água, elemento espiritual. A água que sacia a sede da nossa alma. A água que vai saciar. Que água é essa, pastor? É Deus e a sua palavra. Perceba, usando elementos do cotidiano. Às vezes você está com uma pessoa e a partir de algo que está acontecendo ali, às vezes num jogo de futebol, você usa aquela ocasião para falar sobre vencer, e que a verdadeira vitória não é uma partida de futebol, a verdadeira vitória é estar em Cristo e herdar a vida eterna. Pregou o evangelho? Vocês estão me entendendo? Usando elementos do cotidiano. Jesus está usando o elemento para poder comunicar, para ser uma fonte e comunicar para aquela mulher a palavra de Deus. Olha que coisa tremenda e poderosa está acontecendo aqui. Mas uma outra lição a gente aprende aqui nesse trecho da história, porque Jesus ele se move em uma palavra de conhecimento. O que é o dom de palavra de conhecimento? O dom palavra de conhecimento é você acessar um conhecimento de forma sobrenatural. Ninguém lhe contou, você não viu, você não ouviu, você não assistiu em lugar nenhum, mas você acessou aquele conhecimento por meio de uma capacidade do Espírito Santo. Aquele conhecimento veio à sua mente, e a partir daquele conhecimento que você adquiriu de forma milagrosa, sobrenatural, a esse tipo de episódio nós chamamos que é o dom da palavra de conhecimento em operação. É um sinal miraculoso, é uma obra do Espírito, sobrenatural. E Jesus, que nunca viu aquela mulher, Jesus nunca ouviu falar daquela mulher, Jesus está encontrando aquela mulher pela primeira vez. Jesus não entrou no Instagram daquela mulher para stalkear o Instagram e tentar levantar informações daquela mulher, Jesus não fez isso. Jesus simplesmente recebeu do Espírito uma informação, e Jesus comunica aquela informação à mulher, dizendo, olha, vá chamar o seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, pois bem, você falou a verdade, você não tem marido, porque você já teve 5, e o 6º que você está agora não é seu, é de outra pessoa que você roubou. Perceba. Aquela mulher certamente, aqui eu já conjecturo, ela deve ter dito, meu Deus. Aí ela disse, vejo que tu és profeta. O que está acontecendo aqui? Os sinais, os milagres, as maravilhas, acompanhando a obra missionária. Precisamos pregar o evangelho sem desconsiderar os sinais. Precisamos fazer a obra de Deus
sem desconsiderar o poder de Deus. Precisamos estar prontos para ser usado por Deus, para que Deus manifeste o seu poder para a vida de outras pessoas. Um dos principais propósitos dos milagres, irmãos, que Jesus operou, era para que os milagres servissem de sinal para os incrédulos. Pessoas com o coração duro, fechado, ao testemunhar um milagre acontecer, essas pessoas se quebrantam. É o que está acontecendo com essa mulher. Essa mulher está fechada, cheia de barreiras. Aí Jesus acessa o coração dela a partir de um sinal miraculoso que Jesus opera, simples. Uma palavra de conhecimento. Jesus fala àquela mulher e aquela mulher disse: meu Deus, vejo que tu és profeta. Sinais, milagres quebram barreiras. Sinais, milagres quebram corações duros e atrai o coração do incrédulo para que ele possa crer. Que a gente seja uma fonte disponível para ser usado por Deus e que a nossa pregação seja confirmada com sinais e maravilhas. Igreja Batista Koinonia, não tenha medo de impor as mãos. Não tenha medo de impor as mãos, de repreender, de orar com autoridade. Não tenha medo. Por quê? Porque Deus quer realizar a obra dele manifestando sinais. Aí perceba, aquela mulher desarmou totalmente, aquela mulher disse: meu Deus, vejo que tu és profeta. Aí ela já entra numa discussão com Jesus, no versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Veja, ela agora já está dizendo assim: olha, eu quero saber o lugar que eu devo adorar. Ela passou a considerar a autoridade de Jesus ao ponto de se dizer: olha, o que você disser agora eu vou crer. Aonde é que eu devo adorar? É aqui ou é em Jerusalém? Por quê? Porque o milagre ali quebrou as resistências que aquela mulher tinha. Aí perceba, aí ela começa um diálogo com Jesus, e aí eu quero destacar aqui, quando ele diz, versículo 22, verso 22, Jesus diz assim: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo assim: olha mulher, vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem. Irmãos, quantas e quantas pessoas têm adorado aquilo que não conhece. Hoje mesmo é um dia, hoje é celebrado na fé católica, é celebrado o dia de Conceição. E nas religiões de matriz africana é celebrado o dia de Iemanjá. Há uma celebração específica, porque no sincretismo religioso é o mesmo. E quantas pessoas adorando o que não conhece. Adorando o que não conhece. Quantas pessoas nos nossos dias. E perceba, isso não é uma exclusividade da fé católica e das religiões de matriz africana. Na igreja evangélica, nós temos muitas pessoas que estão frequentando o lugar. Aquela mulher queria saber qual é o lugar. Me diz o lugar que eu quero ir para lá. E Jesus está dizendo: olha, não é um lugar. Quantas pessoas estão adorando aquilo que não conhece? Limita a sua fé e a sua espiritualidade a frequentar as programações de uma igreja. Isso não é a essência. Jesus está dizendo assim: olha, é necessário a gente conhecer o Deus que a gente adora. Isso aponta para quê, pastor? A relacionamento. Escute, não é sobre um lugar, é sobre um relacionamento. Não é sobre um lugar que eu vou, é sobre um relacionamento pessoal e diário com esse Deus. Por isso que ele vai dizer que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Por que adoram em espírito? Porque não é sobre um lugar que eu vou, é sobre um encontro que acontece no espírito. A adoração fruto de um encontro espiritual. E não necessariamente em um lugar, mas dentro de nós. Entenda isso. E Jesus começa a se revelar dizendo: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Quantas pessoas hoje, irmãos,
Quantos crentes hoje estão adorando o que não conhece? Gente que, se você botar assim, você tem crente que tem anos de igreja, não estou falando dos novos convertidos, certo? Eu estou falando de você que já tem aí no mínimo de 2 anos para cima aí. 1 ano e meio, 2 anos para cima. Se você botar 20 minutos para falar da Bíblia, não consegue falar. Falta assunto, falta informação, não consegue concluir raciocínios, não consegue explicar coisas elementares da fé cristã. Jovens hoje, que se você disser assim, olha, 30 minutos, olha, está aqui o microfone, 30 minutos para você falar de Deus. Vai ter dificuldade de falar 30 minutos. Mas que se você chegar e dizer assim, olha, eu quero que você fale para a gente 1 hora sobre o universo Marvel. Fala 2. E se tiver 3, fala 3. Perceba, porque nós estamos adorando o que não conhecemos. E porque não conhecemos, nós não conseguimos falar. Porque a gente vai ter dificuldade de falar daquilo que a gente não conhece. Agora, quando a gente conhece, a gente fala tranquilo. Às vezes a pessoa diz assim, não pastor, é porque eu não sei falar direito. Aí você senta na mesa com a pessoa passa 1 hora falando de futebol. Não é que ela não sabe falar, é porque ela não tem conteúdo para falar. Ela está cheia de futebol e vazia de Bíblia. Está cheio de universo Marvel e vazio de Bíblia. Aí não consegue falar, porque a gente não consegue falar do que a gente não conhece. Essa é a dificuldade que muita gente tem hoje. Mas quando nós estamos cheios de Deus, cheios da palavra de Deus, irmãos, não é problema você falar de Marvel, não é problema você falar de futebol, mas desde que você consiga falar do Deus que você adora, do Deus que você serve, que você consiga revelar Ele para outras pessoas, que você consiga abrir a sua boca e explicar a fé que você tem, que você consiga dar esclarecimento sobre aquilo que você crê. Perceba a necessidade de a gente se encher de Deus, de conhecer a Deus. Porque aí sim nós vamos conseguir falar. Mas vamos caminhar por fim. Versículo 27. Verso 27, diz assim: naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Aí olha o que aconteceu. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Olha que coisa poderosa. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Vamos parar aqui. O que está acontecendo? Os discípulos tinham ido para a cidade comprar comida e deixou Jesus no poço com a mulher. Aconteceu tudo que a gente leu até agora. E os discípulos voltam com a comida. E aí, quando eles voltam com a comida, eles encontram Jesus falando com a mulher. A mulher, ela sai, depois de ter tido um encontro com Jesus, ela vai para o povoado, para a cidade de Sicar, e traz praticamente a cidade toda até Jesus. E aqui é um ministério muito comum na vida dos novos decididos. Essa mulher é uma nova decidida, nova convertida. Qual é o ministério do novo convertido? Um ministério muito comum na vida do novo convertido. O ministério do convite. Porque o novo convertido, às vezes, ele não consegue falar muito, porque ele está começando agora, está aprendendo agora, ele não consegue pregar, mas ele consegue convidar pessoas para vir para o lugar onde está se pregando. O novo convertido. Aí veja o que acontece, versículo 29, ela foi até a cidade e disse, venham comigo e
Veja, está dizendo assim, olha, eu não consigo falar bem sobre o que eu acabei de ver, mas venha conhecer, eu quero levar vocês aonde a fonte está jorrando, aonde Deus está ali manifestando, eu quero levar vocês para beber. Esse ministério não é só do novo convertido, é de todos, mas é muito comum na vida do novo convertido. Convidar. Pastor, eu não sei falar direito, mas eu convido pessoas aonde está sendo falado, onde está tendo pregação. Pastor, eu não consigo pregar ainda bem, mas eu trago pessoas aonde a pregação está acontecendo. Eu convido pessoas aonde Cristo está se manifestando. E aí aquela mulher faz isso, e aqui acontece algo, e é o ponto alto dessa história, e é o que vai acontecer agora, porque os discípulos, veja, os discípulos de Jesus voltam com a comida, sentam para comer, e Jesus está lá, veja, Jesus está com a mulher, mas não só agora com a mulher, Jesus está com a mulher, e Jesus está com os samaritanos, ela trouxe a cidade toda para Jesus, e Jesus está pregando, ensinando, o texto não diz, mas eu imagino que Jesus está impondo as mãos, expulsando demônio, curando enfermo, porque Jesus sempre fazia isso. Imagino que Jesus está ali. E os discípulos estão certamente, imagino eu, debaixo de uma árvore, comendo e gritando de lá, mestre, venha comer. E Jesus servindo aqui. Jesus olhando por pessoas, Jesus pregando para as pessoas. E os discípulos dizendo, mestre, vem comer. E Jesus fazendo a obra até que Jesus diz assim, olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Jesus tinha essas metáforas, né? E quando Jesus usava essas metáforas, bugava a cabeça dos discípulos. E não foi diferente aqui. Jesus diz assim, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Aí ele disse assim, mas será que alguém trouxe comida para ele? Será que alguém trouxe alguma comida? Aí Jesus, para poder dar um reset, né? Jesus disse assim, eu vou explicar. Veja, eu tenho uma comida... E eu vou explicar para vocês a comida qual é. Aí ele veja, versículo 33. Então os discípulos começaram entre si. Será que alguém trouxe algo para comer? Aí versículo 34, olha o que diz. Jesus lhes declarou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu tenho uma comida. Fome, comida. Fome fala de necessidade. Sim ou não? Da nossa necessidade de comer. Fome fala de vontade. Sim ou não? Fome fala de necessidade e fome fala de vontade. Eu estou com vontade de comer, não é assim que a gente diz? Então aponta para a nossa necessidade de ingerir alimentos para nutrir e sustentar o corpo. E fala da nossa vontade. Porque é um instinto, é um dos instintos mais primitivos que o ser humano tem. É a vontade de comer. Perceba isso aqui. Fome, vou repetir, viu? Fome aponta para a vontade e fome aponta para necessidade. Quando a gente entende isso, nós vamos entender por que foi dito lá no início que era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque Deus tinha uma necessidade. E qual era a necessidade de Deus? Que a sua vontade fosse feita e a sua obra fosse feita em Samaria. Essa era a necessidade de Deus. Por isso que lá no início está escrito, era necessário. De quem era essa necessidade? De Deus. Jesus entendeu a necessidade de Deus. Jesus, como filho, entendeu a necessidade do Pai. E o que foi que Jesus fez? Atendeu a necessidade do Pai. Fazendo o quê? Suprindo a vontade do Pai, porque Ele está dizendo, olha, a comida do Pai é o quê? Fazer a sua vontade. Satisfazer a vontade de Deus era necessário. E a realizar a obra que Deus tinha para realizar em Samaria era uma necessidade. E o que é que está acontecendo aqui? Os discípulos não conseguiram discernir isso. E por não conseguir discernir isso, eles estavam priorizando a necessidade de comer deles
em detrimento da necessidade de Deus, de fazer a sua vontade e a sua obra em Samaria. É o que está acontecendo aqui. Por causa que estavam priorizando a sua necessidade, a necessidade de Deus estava sendo colocada de lado. E eles estavam tentando convencer a Jesus a abandonar a vontade de Deus, que era fazer a obra dele naquelas pessoas de Samaria. Os discípulos estavam tentando convencer Jesus a abandonar a necessidade de Deus para satisfazer a necessidade dele, que era comer. E se Jesus cede, a obra de Deus, que é uma necessidade, não é suprida, e a nossa necessidade está suprida em detrimento à necessidade de Deus. Eu pergunto para você, irmão, é pecado comer? Hein? Não. Naquele contexto aqui, era pecado comer? Sim ou não? Não, os discípulos viajaram a manhã toda, o texto diz que era meio-dia, hora de pausa para almoçar. Tinham ido comprar comida, certamente estavam cansados, famintos, e eles sentaram para comer. Naquele contexto, a prática de comer não era pecado, mas no momento que essa necessidade de comer, ela se sobrepõe à necessidade de Deus, ela se torna algo nocivo. Quantos estão comigo? Perceba. Jesus está dizendo, há uma necessidade. Deus tem uma necessidade. E essa necessidade de Deus é a minha comida. É o que vai me alimentar. Não o meu corpo, mas o meu espírito. Eu preciso fazer a vontade de Deus e não a minha. Porque a minha vontade é estar debaixo dessa árvore comendo com vocês. Mas eu preciso fazer a vontade de Deus e não a minha. E qual é a vontade de Deus? Realizar a obra dele, porque Deus tinha uma colheita para fazer em Samaria. Perceba, olha o versículo 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo, levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para... Jesus está dizendo o seguinte, vocês acham que o campo não está pronto, mas o campo está pronto para a colheita. A palavra no original aqui não é maduro, é a palavra brando, no sentido de brancura, de cor alva, de cor branca. Aqui estava traduzida como maduro, os campos estão maduros. Mas, na verdade, a palavra no original é os campos estão brancos. Por quê? Porque o campo de trigo, quando ele estava maduro, pronto para ser colhido, ele ficava branco, branco. Até hoje, você vai ver o trigo todo branquinho. Era um sinal de que estava maduro. Por exemplo, a gente está no tempo de manga agora. Você olha para uma manga no pé, vê uma manchinha amarela, você sabe que está pronto. Eu posso jogar a pedra ali. Sim ou não? Você viu uma mancha amarela, é o sinal de que está maduro. Com o trigo, era que o campo de trigo ficava branco. Ele está dizendo, olha, veja, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Jesus está usando uma metáfora para se referir aos samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos se vestiam de branco. Para se distinguir dos judeus, eles se vestiam de branco. E ele está dizendo, olha, você está vendo essa multidão de gente vestido branco? É um campo de trigo pronto para ser colhido. Nós não podemos perder a colheita. Se eu vou para debaixo dessa árvore e comer com vocês, talvez pessoas vão embora e não vão ouvir a mensagem que eu tenho para entregar para elas, não vão receber a oração que eu vou fazer por elas. Escute, eu não vou comer agora, porque existe um campo pronto para ser colhido. Essa mulher deu testemunho à cidade inteira, a cidade inteira veio até mim e estão com o ouvido e o coração aberto, e eu não posso perder essa colheita. A minha fome pode esperar. A minha necessidade pode esperar para que a necessidade de Deus seja satisfeita. Irmãos, quantas vezes no nosso dia a dia nós estamos fazendo igual aos discípulos nesse contexto aqui? Quantas vezes estamos colocando a nossa necessidade de coisas que não são pecado muitas vezes, mas são coisas que estão roubando a gente da necessidade de Deus.
está fazendo com que a gente deixe a necessidade de Deus de lado. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós estamos fazendo isso com a obra missionária? Eu quero dizer a você, irmãos, que Deus tem uma obra para fazer. Deus tem uma obra para fazer nessa cidade, mas Deus tem uma obra para fazer nesse estado. Deus tem uma obra para fazer nessa nação. Deus tem uma obra para fazer nas nações. Deus tem uma obra. Veja, o texto está dizendo: a minha vontade é fazer a vontade daquele... A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deus tem uma obra para ser feita. Deus tem uma obra para ser feita. A obra de evangelização, a obra missionária, a obra de levar o evangelho, a obra de amar os pequeninos, os marginalizados, a obra de servir, de lavar os pés, a obra de pregar o evangelho para toda criatura. Existe uma obra para ser feita. E eu pergunto para a Igreja Batista Coinonia nessa noite, qual o seu nível de comprometimento com essa obra? Qual o nível de compromisso que você tem com a necessidade de Deus de realizar a sua obra? Nós temos grandes desafios missionários no mundo. E esses desafios têm se agigantados, têm crescido assustadoramente por um principal motivo. Porque a igreja não está comprometida com a obra missionária. O desafio cresce quando poucos trabalhadores se apresentam para servir. Quando poucos trabalhadores se apresentam para contribuir. A obra cresce, a demanda cresce. Porque nós não temos engajamento com a obra missionária. Nós não temos engajamento com a obra que Deus quer realizar. Nos povos, nas nações, no sertão, nas escolas. Nós não temos engajamento com essa obra missionária. Dado de 2023, a igreja brasileira investe anualmente em missões R$ 3,16 por ano em missões. Quando eu digo igreja, estou me referindo a cada crente. Um cristão, tirando a média, investe 3,16. Por que a gente chega nessa média de 3,16? Porque tem muita gente que não está contribuindo. E os poucos que estão contribuindo, certamente não está dando R$ 3,16. Mas quando você pega o total de cristãos e pega o total de contribuição e divide faz a matemática dividindo para achar a média ponderada, o que vai acontecer? Você derruba o valor investido por pessoa. Ou seja, a gente gasta mais com hambúrguer, com pizza, com bala e com chiclete do que a gente gasta com missões. Do que a gente investe em missões. E isso mostra que a gente está mais para os discípulos que estão priorizando a sua necessidade, não discernindo que Deus tem uma necessidade, que é realizar a obra dele. Perceba isso. Escute, não é pecado, irmãos, a gente comer uma pizza. Não é pecado a gente comer um lanche. Escute, não é pecado a gente comprar uma roupa para a gente. Porque a própria Bíblia diz que do dinheiro que a gente recebe, do nosso salário, do dinheiro que chega até nós devemos usar esse dinheiro também para a nossa satisfação. Então não é pecado a gente usar o nosso dinheiro para a nossa satisfação. Você investir na sua família, na sua casa, em um conforto, em um seguro. Não é pecado. Mas no momento que a nossa satisfação tem prioridade mais do que a necessidade de Deus de fazer a sua obra, aí se torna um problema. Porque a gente está priorizando a nossa satisfação em detrimento à necessidade de Deus. Perceba o que eu vou falar. Ano passado a gente teve oferta de missões. A gente abriu o envelope que tinha dentro do envelope R$15 no envelope. Mas perceba, e eu quero que você entenda que não é uma questão de valor, porque R$15 para algumas pessoas é um dinheiro muito alto.
mas para outras é um dinheiro de um pastel com caldo de cana na feira. Perceba, entenda o que eu estou falando aqui. Mas você sabe o que entristece o coração de quem está envolvido na obra? Como eu estou em missões há 10 anos aqui em Santo Amaro. Eu fui enviado para cá, eu estou em missões. E há 3 anos e meio estou em missões em Aracaju. Voltei para a minha terra para plantar uma igreja em Aracaju. Estou em missões. E a gente que vive missões, a gente que se envolve em missões, a gente se entristece quando a gente vê alguém que tinha potencial de doar 150, está doando 15 para missões. Isso fala da nossa falta de prioridade com a necessidade que Deus tem de realizar a sua obra nessa terra. Quando a gente faz assim, olha, essa oferta que o pastor está lançando hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou, fazer meus pagamentos, eu vou fazer as minhas celebrações de final de ano, o que sobrar lá no final do mês, eu pego um pedaço disso aí, para não deixar a conta zerada, pego um pedaço e dou para missões. Perceba. Mas isso não acontece aqui na Igreja Batista Coinonia, certo? É nas outras igrejas por aí, nas outras. Bem longe daqui, aqui não. O que é que isso comunica, irmãos? Que estamos colocando a nossa necessidade em primeiro lugar. Em Mateus 6, Jesus disse assim, por que vocês estão preocupados com o que comer e o que investir? Buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não fique preocupado com o que comer, o que vestir. Coloque à vontade o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa de Deus, irmãos. Escute, deixa eu dizer uma coisa a você. Deus não aceita estar em segundo lugar na sua vida. Nem em terceiro, nem em quarto. Se Deus não ocupar o primeiro lugar da sua vida, o primeiro lugar em sua vida, Ele não vai estar em nenhum outro lugar. Ou Deus está em primeiro, ou Ele não está em segundo, nem vai estar em terceiro. Escute, irmãos. Nós precisamos e devemos satisfazer as nossas necessidades, sim, comer, passear, viajar, comer um lanche depois do culto. A gente pode fazer isso como crente, mas a gente não pode fazer isso, irmãos, em detrimento à obra de Deus. Não podemos. Deixa eu dizer uma coisa. A gente está lavando a roupa suja, né? Vamos aproveitar para lavar a roupa suja. Amém? Mês de dezembro, estava com o Felipe na minha sala, não foi isso? Felipe estava aqui analisando as contas da igreja, como a gente fechou novembro, e nós vamos ter que entrar em dezembro em contenção. Por quê? Porque tivemos queda de novo. Desde do meio do ano para cá, quedas nas entradas da igreja. Quedas nas entradas de quê? A prefeitura deixou de fazer o repasse para a igreja? Não, porque a gente não recebe verba pública. O que é que financia essa obra? O dinheiro do povo de Deus, dinheiro de dízimo e de oferta. Se está caindo, regredindo, é porque tem gente que está deixando de dizimar. Tem gente que está deixando de ofertar. Aí perceba, a gente cheio de sonhos e projetos, Deus colocando muitas coisas para a gente realizar, coisas que custam, porque fazer a obra de Deus custa, certo? Fazer a obra de Deus custa, desde uma cadeira que você está sentada, de uma viagem que a gente vai fazer, tudo custa. Fazer a obra de Deus, pregar o evangelho e fazer discípulo tem um custo. E esse custo, desde sempre, escuta o que eu estou dizendo a você, esse custo desde sempre é financiado pelo povo de Deus. A obra de Deus sempre foi financiada pelo povo de Deus, quer seja no Antigo Testamento e quer seja no Novo Testamento, quer seja nos tempos bíblicos, quer seja nos dias de hoje. A obra de Deus é financiada pelo povo de Deus. Esse prédio que você está aqui reunido, sentado, tudo que nós temos aqui foi financiado com o dinheiro do povo de Deus.
gente que dizimou e ofertou. É assim que a gente faz a obra. Nós vamos construir a capela lá em Aguada com o dinheiro do povo de Deus. Escute o que eu estou dizendo a você. Porque é assim que se faz a obra. Mas quando o povo de Deus, por não ser um bom mordomo, não está administrando bem as suas finanças, deixa de contribuir, a obra de Deus se acanha e recua. E isso acontece, irmãos, principalmente porque nós estamos colocando a nossa necessidade à frente da necessidade de Deus. E eu quero deixar essa palavra de exortação para a Igreja Batista de Conionia. Descosture os seus bolsos. Porque Deus tem uma obra grande para ser feita. E Ele vai fazer essa obra com o dinheiro do povo de Deus. Se você não é dizimista, passe a ser. Se você deixou de dizimar, volte a dizimar. Escute o que eu estou dizendo a você. Porque nós temos uma obra para ser feita. Deus tem uma necessidade. E a necessidade de Deus não pode esperar, porque a gente está satisfazendo as nossas necessidades. Escute o que eu estou dizendo. Escute. Eu já queria ter conversado com vocês sobre isso, falei até a Felipe, falei a algumas pessoas, mas eu disse, olha, eu preciso deixar assentar o meu coração, porque senão, ao invés de falar com a rocha, eu vou bater na rocha. Então deixe meu coração assentar, porque eu quero trazer uma palavra de Deus para a igreja que eu pastoreio, e eu tenho liberdade de falar isso aqui. Eu tenho liberdade porque eu sei do que nós temos desenvolvido nessa igreja, na parte financeira. O dinheiro que entra nessa igreja não vai para o bolso do pastor, esse dinheiro é da igreja. O pastor recebe o salário que foi previsto pelo conselho da igreja. O patrimônio da igreja, irmãos, eu posso passar mais 20 anos à frente liderando essa igreja. Mas eu posso passar mais 20 dias, porque Deus, daqui a 20 dias, Deus pode mudar a minha direção e me chamar para outro canto. Porque é assim que é a obra do missionário. Hoje ele está aqui, depois a gente deixa aqui, passa a Macedônia e vai para outro canto. E se Deus me chamar e eu me for, eu vou levar esse patrimônio todo aqui comigo? É meu, está no meu nome? Então por isso que eu tenho liberdade e tranquilidade para falar sobre isso com vocês. Certo? Agora perceba. Às vezes eu entendo que alguns crentes merecem esses pastores charlatão que tem por aí. Porque, veja, eu não busco ser assim aqui na igreja. Porque eu entendo que isso é pecado, isso é ganância, isso é má fé. Tem muito pastor ladrão, tem muito pastor usurpador, tem, ó, tá cheio assim. Mas às vezes tem alguns crentes que eu fico, meu Deus, conversando com você, eu acho que merece. Porque se tivesse um pastor aqui à frente, irmãos, a gente não estava tendo recuo financeiro. Porque a turma sabe arrancar dinheiro do povo. Manipula. Usa a ambição do povo. Olha, dê que Deus vai fazer. E tem as técnicas. Eu digo porque eu tenho pastores, amigos meus, que já foi dessa área e está arrependido e hoje largou isso. E são honestos hoje. E me conta, pastor. Aí dizia assim, ó, aí chegava assim, olha, Deus me revelou um salmo para a sua vida. Deus me revelou o salmo da sua vida. Mas tem um detalhe. Eu só posso revelar esse salmo se você se comprometer a dar uma oferta no valor do número do salmo que eu vou lhe dar. Estou exagerando? Estou exagerando? Hein? Mas olha, o Espírito está falando agora aqui que veja, a unção que Ele tem para a sua vida é dobrada. Então você vai ter que dobrar a oferta. E o salmo para a sua vida é o salmo 112. Então você vai dar R$224 de oferta. E esse salmo só vai ter validade na sua vida se você entregar a oferta. Se não entregar, não tem validade. A pessoa entrega os R$224, sim ou não? Aí às vezes eu pergunto, tem uns crentes que merecem pastor assim. Porque a gente que tenta ensinar na palavra, andar com honestidade, não está usurpando, trazer uma consciência para que você contribua a partir de uma consciência, de um entendimento bíblico. Fica costurando os bolsos para dizimar e ofertar. Irmãos, a gente está colocando a nossa necessidade acima da necessidade de Deus.
Eu louvo a Deus, irmãos, e agradeço, porque tem irmãos e irmãs nessa igreja que são fiéis. E essa turma que tem segurado as cordas. Essa turma que está segurando as cordas. É gente que todo mês está ali, é firme. Tem um povo nessa igreja. Mas tem um outro tanto que precisa se arrepender. E hoje é uma ótima noite para você fazer isso. E você se arrepender, sabe por quê? Porque o altar de Satanás está sendo mais alimentado do que o altar de Deus. Escute o que eu estou dizendo. Escute. Irmãos, dinheiro é uma linguagem de adoração no mundo espiritual. Perceba isso. Administre bem as suas finanças. Priorize. E não dê do que sobra. Dízimo e oferta, irmãos, é primícia. Oferta é preparado. Oferta, deixa eu dizer uma coisa. Oferta não é você chegar e dizer assim: momento da oferta, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa. Deixa eu olhar aqui na Bíblia se eu tenho alguma coisa. Não, isso não é oferta. Isso você está dando qualquer coisa que você vai achar aí. Isso não é oferta, isso é oferta de Caim, que Deus rejeitou. Oferta é preparada. Oferta você vai dizer: olha, esse mês eu dei tanto de oferta, próximo mês eu vou dar X de oferta. E você já prepara, e quando você recebe, você já separa. Isso aqui é o da oferta, isso aqui é o do dízimo. É preparado. Aí, pastor, Deus não olha para essas coisas não. Leia a história de Caim e Abel, irmãos, para ver se Deus olha para isso ou não. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque ele deu de qualquer jeito. Por que o profeta Malaquias, capítulo 1 de Malaquias está exortando, dizendo: vocês estão trazendo animais defeituosos, animais roubados, cego, manco, para ofertar ao Senhor. Tente dar ao governador para ver se eles recebem esses animais. Não, pastor, Deus não está olhando. Deus olha sim, irmão, porque isso revela a nossa fé e o nosso coração. O dinheiro tem a capacidade de revelar o nosso coração. Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O dinheiro tem a capacidade de revelar o nosso coração. Se o nosso dinheiro está investido na obra de Deus, o nosso coração está na obra de Deus. Entenda isso, Igreja Batista Coidonia. Deus tem coisas poderosas para ser feita, e isso vai custar. Vamos fazer isso com o dinheiro do povo de Deus. O povo de Deus que vai se levantar para dizimar. O povo de Deus que vai dizimar e ser fiel no dízimo. O povo de Deus que vai ofertar, quer seja para missões, quer seja as ofertas mensais ali, regulares. O povo de Deus que vai fazer a obra de Deus, financiando a obra de Deus. É assim, irmãos, que nós fazemos a obra de Deus. Há uma colheita para ser feita, há uma obra para ser feita, e nós precisamos priorizar. Que a necessidade de Deus seja maior na nossa vida do que a nossa própria necessidade. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você.